Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o irmão Donizete, pastor Donizete. Estamos aqui hoje para transmitir mais uma palavra do Senhor, né? Deve ser quase 6 horas agora, nós estamos aqui num lugar muito maravilhoso, céu maravilhoso, tempo maravilhoso. E Deus é tão bom, né? Preparou um lugar maravilhoso aqui para a gente poder divulgar a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre uma coisa interessante. Eu falei sobre a ira de Deus. E hoje eu quero falar sobre a perversão das pessoas. Ou então o caminho da perversão. E para isso nós vamos a um texto aqui de Romanos. Capítulo, quero deixar um abraço para todos os ouvintes. E hoje tem que falar para um monte de gente, né, que vê nossos vídeos. Eu quero deixar um texto aqui do nosso irmão Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu aos Romanos, primeiro capítulo, versículo 18, que diz assim: Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas maldades e más ações, não deixa que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo e as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas de Deus, que Deus tem feito. Portanto, eles não têm a desculpa nenhuma. Eles sabem que Deus é, mas eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não são agradecidos também. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. E em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos seus desejos de coração, para fazerem coisas sujas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa dessas coisas que as pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelo que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de todo modo que eles fazem e que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, e calúnia. E falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneira de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprova os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Um texto muito duro, muito difícil, porém verdadeiro, né? Carta do nosso irmão Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20 até o 32. Pai, nós, nessa tarde, começo de noite, queremos louvar e agradecer o nome do Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é bondoso, justo, verdadeiro. Hoje, muitas igrejas, Deus, muitos irmãos já celebraram a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa, né? Nós
Já agradecemos o Senhor por essa mesa que foram colocadas nas igrejas hoje, que muitos já tomaram a ceia do Senhor, né? Que é um momento maravilhoso de nós relembrar os feitos de Jesus na cruz, aquilo que Ele fez por mim, fez por você, fez por nós, miseráveis pecadores. Te agradecemos pelo dom da vida, te louvamos pela Tua palavra, que é boa e eficaz. Palavra essa agora que Teu servo Paulo outrora escreveu, cheio do Espírito Santo. E nós vamos, ó Deus, fazer um resumo, uma meditação, uma reflexão dessa palavra agora, para a honra e glória do Teu nome. E os ouvintes e as pessoas que vão ver e ouvir depois, pela rede social, pelo Facebook, de uma forma especial, que o Espírito Santo esteja tocando o coração de cada pessoa, que elas possam compreender, ouvir, aceitar e pôr em prática nas suas vidas, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Pedimos perdão das nossas falhas, pedimos a ajuda do Senhor, e que a palavra do Senhor seja sempre a verdade, porque ela é a verdade e nós temos que passar a verdade como ela é. É isso que nós vamos fazer agora, nesse momento, no nome de Jesus. Bem, o texto que nós lemos fala sobre o caminho da perversão. Um abraço para o meu irmão, o Ademir Terax, né? Lá da Igreja Bíblica Brasileira, Lambari. Deus esteja te abençoando, a esposa, seu trabalho. Essa perversão, ela aconteceu, está acontecendo no meio político, no meio da justiça, no meio da sociedade, no meio da família e no meio da igreja. Infelizmente. Um povo pervertido religiosamente, como diz o versículo 24, né? Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas, para ter relações vergonhosas uns com os outros. Deus, na sua infinita sabedoria, que Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Quando Ele vê que o ser humano está depravado, que o ser humano não quer a sua ajuda, a sua busca, Ele deixa ele nas suas próprias infames. Aí o cara quebra a cara. Aí a pessoa quebra a cara. Foi isso que aconteceu. E o povo estão intelectualmente pervertido. É o que diz o versículo 28, né, começando dele. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele o entregou aos seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Pois lê o texto aí em casa. Então isso que aconteceu, está causando uma tragédia no mundo. Se você sair nas noites das grandes capitais, ou mesmo na cidade pequena, você vai ver como que o homem está tratando outro homem, como que o homem está vivendo com outro homem, mulher com outra mulher. É que está falando o texto aqui. Deus não esqueceu dessas pessoas, não. Deus está só deixando eles fazer o que quer. Porque o final vai ser morte. Não tem outro jeito. Se eles não se arrependerem, né? Então isso é uma tragédia. O povo distanciou de Deus, e o povo que era chamado de Deus, os crentes, minha mãe chamava de pentecostais, não, de protestante, né? Quando eu comecei na igreja aí com 10 anos, minha mãe falava assim, tá aí na igreja do povo protestante. Protestante porque protestava contra as coisas erradas do mundo, né? Que mudou hoje para o evangelho. Então o que aconteceu nesse caminho da perversidão, da perversão, da perdidão? Aconteceu, meu irmão, que eles esqueceram a posição soberana de Deus, que é o versículo 21. Ele sabe quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão.
Então quando a gente vê as pessoas cometendo esses erros da vida, tudo que é porcaria, que não presta, que o mundo oferece, a mente dessas pessoas está escura. E o diabo bota uma venda que ela não consegue ver. Ela não consegue ver. Para ela, o que ela está vendo, está fazendo, está tudo certo. E o que Deus quer de bom para ela está tudo errado. É a prostituição, o homossexualismo, é os drogas, é os vícios, né? As matanças, a corrupção, tudo isso. Minha irmã Lourdes Meia, a mulher do salgado. Salgado não, das quitandas, né? As quitandas melhor que tem lá em Jesuânia. Deus te abençoe, minha irmã. Você e a família aí, viu? Um abraço. Então Deus aborreceu tanto das pessoas que estão deixando. Porque Deus pode exterminar essa terra de uma hora para outra. Pode ou não pode? Pode. Ele pode mover o sol, pode mover o frio, pode mover o vento, a chuva, né? Não veja bem que agora mesmo, essa semana em São Paulo, deu uma chuvinha à toa lá. Um monte de gente ficou inundada. E se Deus mandar chuva por uns 30 dias aí? Alguns milímetros? Morre muita gente, né? Se Deus esfriar a terra, por exemplo, agora está entrando na época do frio, se Deus mandar aí, por exemplo, a nossa região aqui de Minas, né? Eu estou em Belo Horizonte, mas região de Minas, sul de Minas, por exemplo, mandar 10 graus abaixo de zero, sobra nada, né? E aí as pessoas esqueceram disso, que é o que o texto está falando. Esqueceram de glorificar a Deus. Fizeram isso mesmo tendo conhecido a Deus. Sabe aquelas pessoas que já estiveram na igreja? Já ouviu a palavra do Senhor? E elas falavam que amavam Jesus, mas outro dia não ama mais? Está cheio de gente por aí assim. E sabe as pessoas que ainda continuam na igreja, mas não amam a Deus, está lá por causa do marido, por causa do filho, porque não sei o quê, quer uma benção, mas não quer saber de Deus? Está cheio também. Infelizmente, é triste, mas essa é a grande verdade, né? E então não deram o primeiro lugar para Deus. Primeiro na vida do ser humano, na minha escala, por exemplo, primeiro é Deus. Hoje eu não tenho pai, não tenho mãe mais, então é minha esposa, meu filho. Depois os parentes, que são primos, tio, etc e tal, né? Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. Eu faço essa escala na minha vida, agora cada um faz o que quiser, né? Não posso ficar dormindo o dia inteiro, ficar dentro da igreja o dia inteiro e não trabalhar, né? Embora eu não estou trabalhando muito também, mas a minha família passar necessidade, né? Então a minha escala é essa: Deus, primeiro lugar, família, trabalho, igreja. E assim vou ficar até o dia que Jesus voltar, até na hora que ele já voltar, que ele está voltando, né? Então não deram o primeiro lugar em suas vidas para Deus. Escolheram um modo perigoso de viver. Esse modo que o mundo vive aí, as pessoas vivem aí no mundo aí, é um mundo perigoso. Isso aí é terrivelmente perigoso. E as pessoas não deram, então, esse lugar, né? Cristo, meu irmão, se você já ouviu falar, Ele é o centro da sua vida. Tem que ser. Não é seu pai, não é seu filho, não é sua mãe, é Cristo. Depois, sim, sua mãe, se tiver, seu pai, não é? Essas pessoas. E o Senhor é o dono do planeta. Não é Trump, não é Supremo Tribunal Federal, não é governo, nenhum nação do mundo. Deus é supremo. Se Ele quiser varrer do norte ao sul, Japão, Brasil, Alemanha, e varrer todo mundo, Deus varre de uma hora para outra, em questão de minuto, porque Ele é o dono. Ele é o criador de tudo. E tudo isso que a gente vê na natureza que Deus fez, foi pensando em quem? Em Jesus. E quando nós estamos com Jesus, nós somos herdeiros de tudo isso. É verdade ou não? Se eu sou participante da vida de Jesus, foi Ele que deu a vida por mim, eu sou participante de tudo que é de Deus, que é do seu Filho Jesus, é meu também. Por isso que uma música muito bonita do Sérgio Lopes, que ele canta, tudo que Jesus conquistou na cruz, é um direito meu, é um direito seu, é um direito nosso. Agora, se a gente não abdicar esse direito, não quer, é simples assim, né? É só servir Jesus e ficar com esse direito todo. Não só aqui na terra, como na eternidade, mas as pessoas são tão bobinhas e não querem.
A gente fazer o quê? A palavra é essa. Não, Júnior. A pessoa não quer. Deus oferece tudo aqui para a pessoa aqui, te dá o bom melhor. E dá o bom melhor aqui, talvez não é casa, é ter um carro. Não, é uma vida estável. Mas essa vida remete para a eternidade. Só que as pessoas não querem. Deus não criou o inferno para botar as pessoas lá. Não, criou o céu. Só que as pessoas não querem o céu. E aí? Vai para o inferno. Tem gente que fala assim, eu gosto de inferno, porque eu gosto de calor, então vai para lá, você vai queimar o dia inteiro. Né? Eu sou assim. Então, o Senhor é dono do planeta e dono dos seus planos. Se você tiver um plano, você escreveu um plano, vamos supor, você pega num papelzinho, de vez em quando eu mando uma mensagem para as pessoas pegar o que ela quer. Eu escrevi, Senhor, gostaria de te casar, ter uma esposa, ser fiel, que serve o Senhor, ter um filho que vai servir o Senhor na igreja, ter minha casinha. Esse é o plano seu. Aí Deus assinou embaixo e você recebe esse plano. Acontece na sua vida. Eu morei numa casa que eu fui usar banheiro para tomar banho, 16 anos. Tinha um privado no fundo da horta, embaixo do abacateiro, quando chovia não podia ir lá. Primeiro que ia cair abacate em cima da telha, quebrava. E eu fiquei pisando em alguma coisa que não dava certo. Hoje, minha casa tem 3, 4 banheiros. Tá entendendo? Eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. Eu via o pessoal andar de bicicleta, não tinha. Alugava a bicicleta, 10 minutos, 5 minutos lá no Rafael. Aí não tinha dinheiro para pagar. Hoje eu posso comprar uma bicicleta, 2, 3, 4, uma moto, um carro. Então Deus não é bom? É bom. Mas eu estou apegado nessas coisas? Não. Por quê? Porque eu estou pensando na eternidade. Vou fazer o que nesse mundão aqui? Não dá. Né? Então Deus é dono do planeta e dono dos seus planos se você quiser. Se você não quiser também não tem problema nenhum. Tem muitos pastores aí que pregam e pregadores, cada um prega do seu jeito. Eu prego assim. Quer. Você quer Deus? Amém. Não quer? Também problema é seu. Né? Então, Deus é o Senhor da tempestade. Ele é o Senhor da sua língua. Como assim? Você já viu crente que está na igreja 5, 6, 7, 8 anos e fica falando palavrão? Tudo que não presta, tudo estava no mundo e continuou falando em casa. Nem em casa minha mãe era católica. Falasse uma palavra meia tapiada lá, tomava um chinelado na boca. Nem em casa não tinha isso. Meu pai também batia na boca, na cabeça. Aonde acertasse a correia, a fivela, era assim mesmo. Não tinha palavrão. E quando eu saí para a rua, comecei a andar, engraçado até isso, comecei a andar com um irmão lá, servo de Deus, que é protestante, né? Até posso falar o nome dele aqui, Silvio Teixeira, Dona Glória Teixeira. E em Jesus tinha um senhor chamado São Antônio, se não me engano. E ele tinha um apelido de besouro. Ele usava um óculos escuro e um dia eu, em cima do caminhão, chamei de besouro. O Silvio falou, olha, se você chamar mais uma vez a pessoa de apelido, você desce do caminhão e pode ir embora para casa. Você não é para andar, chamar os outros apelidos, você não tem respeito? Falou isso para mim. E se lá em casa também a gente chamasse a pessoa de apelido, mesmo jogando bolinho na rua, apanhava também. Então hoje, como é que tá hoje? Os caras chamam outro de bicha, de quê. Gente, isso no meu tempo não existia. No seu existia? Não. Hoje é um desrespeito total. E aí a pessoa serve Jesus, falou que passou pelas águas e tudo, tal, entrou na água, ficou 2 dias moendo lá na represa, não sei aonde, aí vem, fala em língua, fala não sei o quê, daí tá falando palavrão. Tá convertido? Ah, faz favor, né? Pelo amor de Deus. Não tá. Né? Então, Deus é o Senhor da sua língua. Você sabia que o Senhor também é o Senhor, o dono do seu lar? Sabe por que Deus é dono do seu lar? O diabo, ele foi expulso. Ele é o anjo de Deus, certo? Desceu com uma legião, 1/3 dos anjos do céu, que virou tudo diabinho. Tem o diabo do cigarro, o diabo da maconha, o diabo do fumo, o diabo da mentira, o diabo do jogo, o diabo da prostituição. Cada diabo cuida de uma parte, entendeu? É muito diabo. O diabo da corrupção. Aí, o que acontece? O diabo não tem uma casa. O diabo não tem uma família. O diabo não tem filho. E ele quer destruir o seu. Ele quer destruir o seu lar, a sua casa, o seu casamento, o seu filho, a sua família. Deu para entender? As igrejas precisam pregar isso pro povo. Porque pregar que é bonitinho, que Deus abençoar, que você vai casar com uma mulher bonita, com um homem bonito. Aqui, esquece pra lá. A Bíblia diz o seguinte, Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão acontecer. Pode ser um casamento bom, pode ser um carro bom, pode ser uma casa boa, pode ser uma fazenda, isso pode acontecer. Mas também pode não acontecer. Né? Então é isso. Deus é o Senhor do teu lar. O Senhor, Ele é o dono da sua agenda.
Os seus planos, a sua agenda tá lá marcado que se Deus quiser? Tá ou não? Os seus planos tá lá, ó, se Deus permitir vai dar certo? Tá ou não? Aí eu vou contar até uma historinha pra vocês. Diz que tinha 2 caras que foi pescar, 2 compadres. E chegou lá. O compadre chamou outro pra pescar. Vamos pescar? Vamos, compadre. Vamos pescar sim. Rapaz, fala se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos pescar, vai dar certo. A cobra não vai morder nós vamos pegar peixe. Aí um compadre falou, se Deus quiser eu vou. Se Deus não quiser eu vou assim mesmo. Não tem problema não. Aí foi pescar, chegou lá. Quando ele botou a varinha pra pescar o peixe, ele virou um sapo. Ficou lá dentro da represa. E o outro ficou pescando. Aí ficou lá 10 anos como sapo. Aí Deus falou, agora acabou o seu tempo de sapo, você vai botar a gente. Aí botou na cara com o compadre, conversando com o compadre, tal. Ô, compadre, você viu? Falei pro senhor falar se Deus quiser, você não falou, aí virou sapo, 10 anos dentro da represa. Ô, compadre, agora pra nós comemorar de novo, vamos pescar de novo? Ele falou, vamos. Compadre, fala se Deus quiser. Eu falei, não, se Deus quiser eu vou, se Deus não quiser a lagoa tá lá. Quer dizer, ele queria virar sapo de novo. Então tem gente que é assim mesmo, não aprende. Né? Então, Cristo deve ser a preeminência em nossas vidas. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, diz assim, olha. Colossenses, capítulo 1, carta do nosso irmão Paulo, ao Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Está aqui, está um pouco meio escuro, vou estar lendo aqui para os irmãos. Olha só. O que o apóstolo Paulo fala? Jesus. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Agora eu pergunto para você. Jesus tem o primeiro lugar na sua vida? Ou é o dinheiro? Ou é o carro? Ou é o que você tem? Ou é o seu filho? Ou é o seu marido? Né? Não sei. Aí é você que sabe. Né? Então, Deus merece a primazia nos nossos corações. Eu já falei isso aí na igreja, em várias igrejas que eu já fui pregar. Olha, o coração do homem é desse tamanho. Tem um pedacinho aqui no coração do homem. Mulher não preenche, dinheiro não preenche, filho não preenche, riqueza não preenche, status não preenche, drogas não preenche, nada preenche, a não ser o próprio Senhor Jesus. Se você deixar Jesus morar nesse pedacinho, você está pleno de paz. Né? Por isso Jesus falou, deixa a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Se nós formos para as ruas hoje, das cidades pequenas, das grandes capitais, nós vamos ver as pessoas em busca de paz. Né? Aquele Gabriel Pensador, tem uma música lá, é o Cachimbo da Paz. Vai o Cachimbo da Paz, sai para os quintos dos infernos. Paz está em Jesus. Essa paz que o mundo oferece aqui é uma paz passageira. Tantas pessoas estão perdendo a vida, jovens, mulheres, perdendo casamento, perdendo filhos perdendo os pais, por causa dessa paz que eles estão buscando. E não acham. Hã? Deus abençoe, meu Emerson Ferreira Maciel. Não sei quem é, mas que Deus te abençoe. Talvez seja o prefeito de Soledade, Minas, né? Não sei se é. Se for, que Deus abençoe, tá? Então, meus amados, Deus deve ter a primazia no nosso coração. Não adianta a gente querer por filho, a gente querer por nada, outras coisas. Tudo isso faz parte da nossa vida. Família, filhos e tal, mas isso não preenche a nossa necessidade por total. Não preenche. Poder, nada disso preenche. As pessoas matam, roubam, faz de tudo por causa de poder. Mas acaba logo o poder. Passa, dura 1 ano, 10, 20, 30, 40 anos. Aí acaba. As pessoas brigam por causa de coisas materiais, fazenda, herança, essas coisas. Mata irmão, mata primo, mata isso aqui. Acaba. Tudo acaba. Tudo acaba. Né? Esses dias eu estive pensando, pensa bem, o Neymar, quando começou no Santos, lá que eu não entendo nada de futebol, só sei Santos porque é falado, ele com o pai dele, parece que eles iam à igrejinha, né?
Pois é. Ele começou a ficar rico, o pai largou da mãe e ficou com aquela baderna danada na vida dele. Mas já pensou se Neymar usasse? Ele tem dinheiro para comprar, por exemplo, esses ônibus que faz... Como é que chama esses ônibus que faz negócio de carnaval aí? Como é que chama essas coisas? Trio elétrico. Para cada... Comprasse 100 e estivesse falando de Jesus, quantos jovens seguia ele? Mas por que os jovens seguem ele? Por causa do dinheiro, por causa da fama. Você já pensou? Esses caras, se fizessem isso? Quantos jovens seguiam esses caras? Quantos jovens estavam sendo salvos agora e indo para o céu? Largando das drogas, das coisas ruins desse mundo que mata o jovem, estão mais matando o jovem. Antigamente os jovens enterravam seus pais, hoje são os pais que estão enterrando os filhos. Já pensou? Esse Neymar da vida e outros que tem, tantos outros, se declarasse que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas? E eles fizessem esse trabalho por aí? Já pensou? Quantos milhões e milhões de seguidores teria? Pois é, mas vê se eles querem. Não querem. Né? Ainda. Pode ser que todo mundo tenha oportunidade. Hoje não é o último dia. Pode ser, pode não ser. Né? Então, não lhe deram a graça de Deus, eles esqueceram a provisão de Deus, a ingratidão dessas pessoas nesse mundo pervertido cegaram a visão espiritual dessas pessoas, por isso que o mundo está assim, a sociedade está ruim, a política está ruim, a justiça está ruim e a família está debulhada. Pode ver a família como é que está. Coisa de raro. Você vê às vezes uma família que tem aí, na minha família, por exemplo, juntando só lá na parte do meu pai, eu devo ter uns 60, 70 primos. Pergunta se tá todo mundo unido. Hoje não mais, né? Quando minha avó era viva tinha. Às vezes de domingo 50, 60 reunião quando tinha pessoas junto. Por que não tem mais? Porque cada um vai para um lado, cada um tem um modo de pensar diferente, e assim vai. Né? Então, corromperam as suas imaginações, atribuíram isso tudo aquilo que Deus lhe deu. Né? Muita gente critica Deus. Olha o que Deus fez comigo. Meu irmão está bem, o fulano de tal está bem, olha como é que ele está, e eu estou aqui nessa perrenga danada. Põe a culpa em Deus. Né? Orgulham das suas supostas realizações. Né? O orgulho obscureceu os corações dessas pessoas, elas não têm mais discernimento de vida, o que é ter uma vida, né? E a vida ela é muito complexa, né? Mas Deus sempre oferece para nós coisas boas, né? Deveriam ser encontrados em Cristo, mas um dia se perderam e outros não querem se encontrar. É desse jeito, né? Esqueceram da personalidade de Deus, como diz o versículo 22, né? Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Jesus, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha e nem culpa. Olha só o que Deus fez. Permitiu seu Filho morrer na cruz para que a gente pudesse ficar na presença dele sem culpa e sem mancha. Porque nós somos miserável pecador. E só Jesus pode pagar o nosso pecado. Ninguém mais pode. Pastor, padre, não adianta. Você pode ir lá em Roma e levar toda a sua casa, seu dinheiro, dar tudo lá para o Papa, você vai continuar no pecado do mesmo jeito. Você pode ir na igreja evangélica e dar para o pastor tudo que você tem. Vai continuar no pecado. E se não confessar, vai para o inferno do mesmo jeito. Pastor também. Padre também. Todo mundo. Porque quem morreu na cruz foi só Jesus por você e por mim. E eu vou defender Jesus enquanto eu estiver vivo aqui. Pode chegar uma pessoa com uma bazuca, uma metralhadora, um canhão, uma faca, cortar o pescoço meu. Eu vou continuar falando de Jesus e só por ele. E não tem medo de ninguém. De ninguém. Eu tenho medo do homem. Por que eu vou ter medo do homem? O homem pode matar meu corpo, jogar o meu corpo pro cachorro comer. Só isso que ele pode fazer, mais nada. Agora Deus não. Deus pode matar o meu corpo e matar a minha alma. Aí que tá, né? Aí que tá. Né? Então, eles questionaram o Criador, rejeitaram a evidência do seu plano criador, rejeitaram o Criador, caíram na idolatria, fizeram imagens de pessoas e de animais, exaltaram a criação acima do Criador. A idolatria toma a forma da sua época, a idolatria conduziu à imoralidade, a homossexualidade tornou-se uma coisa desenfreada, como diz o texto, né? E tornaram escravo do pecado.
Quando a pessoa peca, ela é escravo daquilo. Eu estou aqui com um jovem aqui, muito bacana. Esse dia ele ficou sem cigarro dele. Ficou um dia. Ele estava até comendo folha de mata aí, porque... É o quê? É que ele é escravo do pecado. Não é? Ele tá ali, eu não estou falando mentira, eu gosto de falar a verdade. E aí tu ficou um dia inteiro, aí no outro dia você vai na cidade cedo, tu falou, não vou, porque nós estamos longe da cidade aqui. Não vou, meu amigo. Pois é, rapaz. Eu falei, você aguenta até mais de tarde. Ele falou, não, eu vou aguentar. Ele falou, aguenta. Se ele aguentou um dia, ele aguenta 100 anos. Só que isso dominou a vida dele. Mas o dia que ele falar assim, não quero, não existe ninguém mais que vai falar, Senhor Deus, eu não quero mais isso para minha vida. O diabo se afasta dele, ele não vai botar essa porcaria na boca mais. Porque o diabo começa a balançar o rabinho, né, goela, o cara não aguenta. Ai, eu tenho que pitar, tenho que fumar. Não é? É assim ou não é? É a mesma coisa a pessoa que gosta de falar mentira, falar da vida dos outros. Começa a bater um negócio nela aqui, ela fica desesperada dentro de casa. O arroz queima, ela tá lavando roupa, ela lava, ela fica vendo se vem passar alguém. Nossa, eu preciso contar uma história, preciso falar com meu marido dessa noite não prestou, e não sei o que ele não... Gente, é desse jeito que o diabo faz. Você acha que ele age de outro jeito? É desse jeito, viu? É verdade. A minha mãe, quando sentava lá fora, de tardinha, ela sentava para fumar um cigarrinho dela, falava, vou desaparecer. Tá. Aí chegava uma menina fofoqueira lá, começava a falar da vida dos outros, ela já ia falar, sabe da coisa, eu tô cansado, cair pra dentro. Porque era assim o sistema dela. Mas hoje as pessoas estão doidas pra falar da vida dos outros. Pastor Jairo, meu querido, ontem eu vi o senhor lá na Praça da Bíblia lá, hein? Deus abençoe. Viu? Um abraço pra família aí. Semana que vem, em nome de Jesus, estaremos por aí. Então, meus amados, vocês me desculpam até a minha franqueza de falar a verdade. Mas eu não vou falar mentira, nem se me pagar. Se alguma igreja me chamar hoje, pastor, quer pregar aqui 20 mil por mês, eu salário, honorário do senhor aqui, mas você fala mentira pro povo. Não quero não. Muito obrigado. É 100 mil por mês. Não, muito obrigado. Eu vou morrer careca ou pro céu, tô tranquilo. Tá bom? Quero não. Para mim é a verdade que prevalece. Eu não sou perfeito. Nunca fui. Mas eu sirvo um Deus que é perfeito. Um Deus que é justo. Um Deus que é verdadeiro. E enquanto eu estiver aqui, que Deus me dê vida, eu vou viver isso que eu estou falando aqui. Tá? Então eu não sou hipócrita, não. Eu estou falando a verdade. Então existe, meu irmão, para já encerrar, 2 caminhos. Esses 2 caminhos, viu, Júnior, está diante de nós. Está diante do ser humano. Você segue um ou segue o outro. A decisão é sua. Um caminho conduz para paraíso, eternidade. E outro caminho conduz para o inferno. Quem faz essa escolha não é Deus. É nós. É cada pessoa. Então que Deus te abençoe. Abençoe o Hermes Ferreira, Maciel. Eu penso que é lá de Soledade de Minas. Deus te abençoe. Foi prefeito lá 2 vezes. Uma pessoa muito bacana. A Lourdes Meia, o Ademir e outros que estão vindo no meu amigo pastor Jairo. Tá? Reflita sobre isso. Amanhã não, terça-feira, querendo Deus, nós estaremos falando aqui sobre os tempos difíceis, tá? Eu procuro estudar um pouquinho, nasci burro, não aprendi quase nada, esqueci a metade, mas a Bíblia eu leio, tá bom? E amanhã, querendo Deus, é tudo certo. Vai orar, não? Hoje a missionária Márcia está orando aqui, encerrando, que Deus abençoe o Júnior, que esteve aqui ouvindo a palavra, né? Que é um menino muito bom, que está aqui conosco, trabalhando aqui, daqui de Belo Horizonte, e que Deus esteja trabalhando no coração dele, da família dele, o pai dele, e que os propósitos dele seja um propósito daquele que Deus quer para a vida dele. Deus quer o melhor para a vida dele. Viu, Júnior? Deus quer o melhor para a sua vida. Mas depende de você. Não depende de mim, não depende de ninguém, depende de você. O primeiro passo é você. Deus te abençoe muito. Márcio, esteja orando aí rápido e encerrando aí em nome de Jesus. Querido Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, por essa semana que encerrou, Senhor. Por esse domingo que iniciou essa semana, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo cuidado de cada detalhe de nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, refletindo na Tua palavra, vemos como é maravilhoso estar na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço também que o Espírito Santo do Senhor, que tem o poder de iluminar a mente das pessoas, de tirar essa trave, Senhor, esse pano de pecado, esse pano que o inimigo põe, essa tela, Deus, que impede
as pessoas de ver, Senhor, essa escama, né? Como Paulo teve essa escama, Jesus tirou. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, venha verdadeiramente trabalhar na vida das pessoas, que ela venha, Senhor, despertar, Pai, que ela não permita que ela seja um instrumento na mão de Satanás para contra-atacar, Senhor, o mundo do Senhor, ó Pai. Porque nós somos uma feitura do Senhor, o inimigo quando nos ataca, Senhor, ele nos ataca para te ofender, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, porque o que nós somos sem o Senhor, ó Pai? Mas com o Senhor, ó Pai, nós temos uma terra prometida, Senhor, nós temos céu. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo que nós passarmos aqui é pouco, Senhor, perto daquilo que está aguardado para nós, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, afirma, Senhor, os nossos passos na rocha, que é o Teu Filho, ó Deus, que cada dia mais nós estejamos firmados no Teu Filho, ó Pai, que é dele que vem a nossa fé, que vem dele a nossa esperança, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu peço pela vida do Júnior, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor sobre a vida dele, seja caído por terra, Pai. Ó Deus, ele é um instrumento do Senhor aqui nessa terra. E que ele coloca, Senhor, na dispensação do Senhor, ó Deus. Ó Deus, que o Espírito do Senhor haja, Senhor, o lugar para poder trabalhar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço por cada vida que vai ouvir, Senhor, essa mensagem, pelas pessoas que já ouviram, Senhor, pela vida do pastor Jairo, pela vida da Lourdes, pela vida do Hermes, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos guardando, Senhor, da cilada do inimigo, Pai, das pestes periciosas, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que guarde o nosso lar, ó Pai, que guarde a nossa família, que nos guarde no trabalho, ó Pai. E acima de tudo, que nós sejamos instrumento do Senhor aqui nessa terra, Pai. Ó Deus, nós precisamos incomodar, Senhor, sim, as pessoas com a Tua palavra. Senhor, porque o inimigo, ele incomoda, ele destrói, ele arrebenta a família. E nós, como instrumento do Senhor, ó Pai, nós não podemos ficar no silêncio, Senhor, porque um dia vamos ser cobrados, ó Deus, pelas nossas obras, ó Deus. Por isso eu te louvo, te exalto, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E, ó Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem um projeto na vida de cada família, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te exalto. Amém e amém. Amém. Nós temos orado aqui pela Shirley, minha prima, né, que lá em Jesuânia, Minas Gerais. Meu sobrinho também. Filho do Nelson. A filha do vereador Nelson, como ela chama? Ela tem o mesmo nome da menina da Nicole. Nicole. Nicole, né? Então, Deus esteja restaurando a saúde deles, né? Da Nicole, que está lá com sofreu um acidente, o meu sobrinho também, a Shirley, o Alisson, né? Que Deus abençoe a vida da minha sobrinha Linha, está cuidando do Alisson. E um abraço aí para a irmã Neide e todos os ouvintes de Jesuânia. Querendo o Senhor, mais uns 8 dias por aí nós estaremos aí, em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço para todos aí. E Deus tem o melhor para nós. Amém. Agora, se a gente não quiser, não é um problema de Deus, é um problema nosso, né? O Emerson, se for de Soledade, que Deus abençoe, porque é um companheirão que nós tivemos lá junto na prefeitura na época. E se não for, também é um abraço muito grande a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Nós não somos donos da verdade e não temos a verdade, não somos a verdade e não pronunciamos a verdade de nós mesmos, mas nós estamos com a verdade, que é a palavra de Deus, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus levanta seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levanta o seu rosto e te dê a paz. Fica na paz do Senhor, uma boa noite, um bom resto de domingo, querendo Deus, diz que o primeiro dia de semana começa domingo, né? Então amanhã já é o segundo dia e com Deus nós vamos chegar lá. Grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe.